Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos hoje iniciar uma aula de física, onde nós vamos trabalhar os conceitos de velocidade média, tá? Iniciamos na última aula um pouquinho falando sobre isso, mas vamos começar novamente, vamos fazer mais uma revisão. Trouxe um exemplo para a gente poder entender o que é essa velocidade média escalar. Vamos lá. Então, antes da gente entender um pouco sobre a velocidade média, a gente tem que entender um pouquinho sobre o conceito de velocidade. Então, o que é um conceito de velocidade? Velocidade, ela é uma grandeza que exprime de maneira quantitativa a ideia de rapidez do movimento. Toda vez que a gente fala de velocidade, a gente pensa na rapidez deste movimento do corpo, ou pensamos na velocidade de um carro, tá? É a rapidez com que esse carro está passando. Então, toda vez que a gente fala de velocidade, a gente associa a rapidez. Então, vamos pensar. Vamos considerar um carro. Esse carro ele percorre a 100 km em 2 horas. A razão entre o deslocamento e o tempo necessário caracteriza a velocidade média escalar do carro. Pode-se dizer que a velocidade escalar média do carro foi igual a 50 km por hora. Professora, como é que eu sei que a velocidade média do carro é 50 km por hora? Ele percorre 100 km em 2 horas. Calma, gente. Vamos então lá entender um pouquinho. Observe. A velocidade escalar média, ela corresponde à velocidade que o carro deveria manter constante para sofrer o mesmo deslocamento, tá? Isso é para sofrer o quê? Mesmo deslocamento. Deslocamento, a gente tem o ΔS para representar. Isso no mesmo tempo. Tempo a gente representa como ΔT. Então, observe que a gente tem uma fórmula aqui embaixo, onde a gente tem velocidade média, ΔS é o deslocamento, a variação desse deslocamento, e ΔT a gente fala também que é a variação do tempo. Nesse caso, a gente tem que a variação do espaço, ela é o quê? O espaço final menos o espaço inicial. Tempo, a variação do tempo, a gente entende que é o tempo final menos o tempo inicial. A velocidade média ela pode ser obtida através das unidades metros por segundo ou quilômetros por hora. Lembrando que o metros por segundo ele está de acordo ao quê? Ao Sistema Internacional de Unidades. E todos vocês já sabem o que é isso. Nós trabalhamos logo no início sobre o SI. Então, de acordo ao SI, a gente tem que velocidade média ela é calculada através de metros por segundo, ao invés de quilômetros por hora. Tranquilo? Mas, professor, e se tiver em quilômetros por hora, o que a gente faz? A gente pode transformar para metros por segundo. Vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso, tá? Então, observe. Toda vez que a gente tiver em metros por segundo, a gente pode e deve também, se quiser, transformar para quilômetros por hora. O que a gente vai fazer? De metros por segundo, a gente multiplica por 3,6. Já ao contrário, tenho em quilômetros por hora e quero saber em metros por segundo, a gente vai o quê? Dividir por 3,6, tá? Então, recapitulando, professora, a gente tem metros por segundo e quer saber a velocidade média em quilômetros por hora. Beleza, a gente consegue. A gente pega o valor que a gente teve em metros por segundo e multiplica por 3,6. Se a gente quer, a gente tem quilômetros por hora e quer transformar para metros por segundo, a gente vai fazer o quê? Dividir por 3,6. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo. Qual a velocidade do corpo que parte da posição B e chega na posição J em 4 segundos? Ele não deu valores, mas ele deu uma imagem para a gente. Ele quer que você diga a posição B e a posição J. Lembra que na última aula nós falamos que a posição é o lugar onde eles se encontram? Então, B, a posição de B é o quê? Menos 2. A posição de J é quem? 6, tá? Isso onde? Em 4 segundos. Então, sabendo esses valores, a gente tem como calcular, então, a velocidade média desse corpo. Observe aqui para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem a velocidade, a posição de J, a posição de B e a posição de J, tá? Ele diz que a posição, ele parte da posição B, quer dizer, inicia-se na posição B e vai até onde? A posição J.
Ele para nessa posição J aqui. Então, a gente tem aqui a posição inicial e a gente tem a posição final. Então, para a gente lembrar do que foi falado no instante, o que a gente tem? A gente tem que a velocidade média, ela é o quê? A variação do deslocamento, a variação da posição sobre a variação do tempo. Então, para a gente calcular, a gente vai pensar, variação do deslocamento, a variação da posição é o quê? Posição final menos a posição inicial aqui, que no caso seria o quê? Menos 2. Então, vai ser 6 menos 2. Então, menos com menos, a gente tem mais. Então, 6 mais 2, a gente tem um valor de 8 metros, porque aqui está dando 1 metros. Cada parte dessa aqui, olha, ela corresponde a 1 metro, tá? Então, nesse caso, eu peguei quem? Eu peguei o espaço final menos o espaço inicial. Só que esse espaço inicial, ele já está negativo. Então, menos com menos dá mais. Valor de 8 metros. E o tempo que ele deu o tempo de 4 segundos. Então, a gente coloca na fórmula. 8 dividido por 4, 2 metros por segundo. Tranquilo, gente? Então, tá. Vamos lá. O que mais? O que ele quer agora? Qual a velocidade do corpo que parte da posição B, posição inicial? Observe. Vai para a posição J e chega onde? Na posição G. Então, aqui a gente tem a posição inicial e aqui a gente tem a posição final. Posição inicial e posição final. A gente joga na fórmula. Como a gente sabe que ΔS é a posição final menos a posição inicial, professora, mas não é o 6? Não, gente. Ele saiu daqui, passou por G, por J e chegou no G, tá? Então, aqui ele parou. É a posição final dele. Então, vai 3 menos o menos 2, que é a posição inicial. Menos com menos dá mais. 3 mais 2, 5 metros. Isso em que tempo? No tempo de 5 segundos. Aí eu pego o valor da variação do espaço aqui, do deslocamento. 5 dividido por 5 é igual a 1 metros por segundo. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida já sabe. Aciona lá no e-mail, tá? Então tá. O que quer dizer o movimento progressivo? Movimento progressivo, a gente tem aqui uma reta caminhando para lá de cá, sentido positivo. Se o carro se movimenta no sentido da trajetória, sua velocidade será positiva, tá aqui. Esse móvel, esse objeto, ele está caminhando no mesmo sentido da trajetória. Então, a velocidade vai ser positiva, maior que zero. Então, nesse caso, a gente chama de um movimento que progressivo. O movimento retrógrado já é o contrário. A gente tem a trajetória, nesse sentido positivo aqui, e a gente fala o quê? Toda vez que aquele carro, aquele móvel, aquele objeto, ele está contrário a essa trajetória, a gente diz que a velocidade vai ser menor que zero, tá? Nesse caso, quando a velocidade ela é menor que zero, a gente diz que é um movimento retrógrado. Então, terminamos então nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. Podem voltar novamente à aula e qualquer coisa a gente está ali. Só é você mandar um e-mail que estarei para tirar suas dúvidas. Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, gente!